Hoje eu quero falar sobre o livro Nosso Lar. Só que antes eu preciso agradecer ao médium e ao espírito que o ditou. Francisco Cândido Xavier deixou para nós um verdadeiro legado que é um tesouro de conhecimento, de luz, de esperança, de paz. Porque ele vivia aquilo que colocava no papel. Nós podemos dizer que que o Chico foi uma verdadeira carta viva do próprio Jesus, nos convidando para sermos melhores. Guardem isso, um convite para sermos melhores. No final a gente vai voltar aqui. E nós precisamos agradecer também a André Luiz. Imagina você abrir para todo mundo os seus erros, os seus enganos, as suas más escolhas. Difícil, né? Mas também os seus acertos, os seus recomeços. E é isso que nós vamos encontrar no livro Nosso Lar. Porque até então nenhuma outra obra havia trazido com tamanha riqueza de detalhes o que existe, como é a vida no plano espiritual. E o livro começa com um prefácio de Emmanuel, que além de apresentar André Luiz, ele nos dá uma mensagem muito importante. No último parágrafo ele vai falar assim: o mundo e a humanidade nunca precisaram tanto de espiritismo, mas acima de tudo, o mundo precisa hoje muito mesmo de espiritualidade. Como assim? É diferente? É, gente. Espiritualidade e espiritismo são coisas diferentes. Espiritualidade é aquela construção que você realiza dentro de você, com valores como respeito, gratidão, generosidade, amor. E é uma construção própria e íntima. E olha que Emmanuel escreveu isso em outubro de 1943. Aí, você pode ler este livro, Nosso Lar, de muitas formas. Normalmente, quando você lê pela primeira vez, pela segunda, você fica encantado com aquelas coisas maravilhosas, com as descrições que André Luiz faz da cidade de Nosso Lar. Imagine uma cidade no formato de estrela, de uma estrela de 6 pontas, onde tem escola, onde tem hospital, onde tem campos, onde tem parques, onde tem um sistema de transporte que é o sonho de todo engenheiro como eu, né? Aquele aerobus fabuloso. Aeróbus, né? E ali ele vai colocando em cada capítulo, né, que aquela cidade tem tudo. Acima de tudo, paz. Acima de tudo, a presença do amor de Deus. Mas, quando você lê pela terceira, pela quarta, pela 10ª, porque cada vez que você lê, é impressionante, você descobre algo diferente. Não é, Tadeu? Cada vez que você fala, mas peraí, isso aqui não tinha antes, não é possível que eu não tinha reparado. Você vai descobrir, depois do encantamento inicial, que esse livro, na verdade, ele mostra o desabrochar de uma alma, o amadurecimento de um espírito que reconhece os seus erros, os seus enganos e busca agora se reformar, se reconstruir, evoluir.
E André Luiz vai colocando isso de uma forma assim muito certeira. Ele começa assim: a vida não cessa. Imagina um médico materialista, um pouco egoísta, um pouco orgulhoso, o pouco é por minha conta, gente, tá? Que de repente percebe que não está mais aqui, que está num outro plano, mas que respira, que sente fome, que sente sede, que sente frio, que sente medo. E ele descobre que morrer não transforma ninguém nem em santo e nem em demônio. Porque a gente continua sendo exatamente aquilo que nós somos aqui. Com os mesmos erros, com as mesmas paixões, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, continuamos os mesmos. Mas o mais interessante é que ele coloca para nós que a coisa que ele mais sofreu foi que no plano espiritual não tem disfarce, não tem fantasia, não tem como você mentir. Ah, eu sou tão bom. Não tem isso. Sabe por quê? Porque você irradia aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você é por dentro. E isso fica patente para todos. Não tem como iludir, não tem como enganar. E ele ficava, às vezes, querendo se enfiar embaixo da mesa, se esconder, porque ele encontrava pessoas que ele havia magoado, que ele havia ferido, que ele havia prejudicado. E aí? A única coisa que ele podia fazer era pedir perdão. Olha como é complicado. Viver sem disfarces. Outra coisa que mexe muito é que ele percebe que ele chegou lá sem nada. Porque lá não tem dinheiro, porque lá não tem joias, nada que é material você leva para o outro lado da vida. Nada. Sabe o que você leva? Aquilo que você construiu dentro de você. E aqui, gente, tem uma particularidade. Nós fazemos caridade, não fazemos? Fazemos, nós fazemos caridade. Mas será que essa caridade está transformando o meu coração? Ou seja, eu estou fazendo esta caridade com alegria, com amor, com humildade, com empatia? Ou eu estou simplesmente auxiliando por auxiliar, porque eu sei que é o certo? Não vão perguntar a sua religião, porque é engraçado, porque muitos espíritas, né, chegam lá do outro lado, mas eu fui no centro, eu apliquei milhões de passes, eu fiz palestras, eu fiz isso, fiz aquilo. Sim, e o que você fez dentro de você? A sua religião tornou você uma pessoa melhor? A gente tem que parar para pensar nisso. E aí André Luiz percebe que ele está num lugar desolador, que nós chamamos de umbral. Imagine um lugar que não tem sol, porque o céu vive carregado de nuvens, como se estivesse a cair uma tempestade a qualquer momento. Não tem lua, não tem estrela, não tem árvores, não tem música, não tem criança, não tem alegria. O máximo que você vai ouvir é choro, é grito de dor, de sofrimento. Já deu para sentir, né? E André Luiz depois perguntou, né, para Lísias, né, o enfermeiro que o ajudou e se tornou seu verdadeiro irmão: Lísias, mas por que Deus criou um lugar como esse? E aí Lísias fala: André, não foi Deus não. Este lugar é criação das pessoas que ali vivem e que vão para lá por causa da sua vibração.
Porque se você tirasse todas essas pessoas que estão no umbral e levasse para um outro lugar, sabe o que aconteceria com esse lugar daqui a pouquinho? Se tornaria outro umbral. E então André Luiz é socorrido depois que ele ora. Porque apesar da sua mãe ter sido um verdadeiro anjo, ele nunca se afeiçoou a orar, a se ligar com Deus, a buscar algo superior. E só depois de muito pelejar nessas regiões de sofrimento, que ele se lembrou de Deus. E aí alguém pode perguntar, mas será que a gente fica lá esquecido? Deus, meus amigos, não abandona ninguém. Somos nós que nos abandonamos. Quando a gente escolhe o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o preconceito e tantos outros problemas mais. Aí quando o André pede e ora com todo o sentimento do seu coração, ele começa a enxergar e perceber os amigos espirituais que estavam lá todo o tempo para auxiliá-lo. Mas ele precisava mudar a sua vibração, o seu pensamento, a sua energia. E isso, gente, é uma verdade muito grande. Às vezes a gente está tão preso num problema, tão preso numa situação difícil, que a gente não consegue perceber nada em volta. Isso é muito real. Por isso que a oração é tão importante. Ela muda até a nossa visão das coisas. Aí André Luiz é levado para nosso lar. E quando ele chega lá, que ele recebe os primeiros tratamentos, uma coisa que pelo menos me tocou muito, é que ele olha pela janela e vê o pôr do sol. E ele começa a chorar, porque ele lembra, fala, puxa vida, quantos pôr do sóis eu deixei de amar, de apreciar essa beleza, esse espetáculo, porque eu não dava bola para isso. Olha que maravilhoso! Algo que acontece todo dia, mas é um verdadeiro presente de Deus para nós. E nessa época nossa que nós estamos vivendo agora, de outono, vocês já viram como está bonito o pôr do sol? Matizes de amarelo, vermelho, laranja, misturado. É maravilhoso. E aí a gente pensa que aquele que criou esse cenário, que criou isso para nós, fez com muito amor. Fez para nós.